E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês, conosco? Tudo muito ótimo, né? Tudo muito ótimo. E hoje a gente tá para bater um papo aqui com o Douglas. Essa galera nunca viu vocês no meu canal, né? Quase nunca apareço, né? Tamo aí de novo. Nem no YouTube, nem no Instagram. Pois é. Direto, o Douglas é um amigo que eu fiz aqui. Só que hoje vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram o Douglas falar, né? Ele nunca contou, nunca trouxe ele para contar a história dele. Ó, Douglas, o que é que houve com você? Como foi sua chegada nos Estados Unidos? Então, primeira perguntinha para a gente iniciar esse bate-papo. Qual a data você pisou aqui nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos eu cheguei em setembro, dia 18 de setembro, 17 ou 18 de setembro de 2016. Você chegou aonde? Fui para Flórida, fui para Orlando, passear na Disney, conhecer os parques, levar a Juju para brincar nos parques, para conhecer as princesas. Aí ficamos lá uns 2, 3 dias e viemos para cima. Antes da gente continuar esse bate-papo, você recomenda as pessoas fazerem isso que você fez? De chegar aqui antes de começar uma vida já aí de férias? Depende do propósito da pessoa. Se a pessoa já vem com o intuito de que quer ficar, que quer fazer a vida aqui, vem para fazer a vida. Depois você conhece a Disney. Depois você vai ter muito tempo para conhecer a Disney, porque é um dinheiro que no começo que você gasta, que chegar ali na frente faz falta. Eu fiz isso e eu digo a todo mundo, cara, não faz isso, porque quanto mais tempo você passa lá, por exemplo, você passou só 3, né? Eu passei 11, meu irmão, antes de chegar aqui, então eu senti muito. Tem bala na agulha, né? Nada, eu senti muito, cara, eu senti muito, muito, e eu vejo todo mundo a galera que faz consultoria comigo, diz, cara, eu vou passar tantos dias, bicho, reduz isso aí pelo menos pela metade, reduz, porque é um gasto. É um gasto que você vai sentir falta quando chega aqui. E se você planeja vir para cá para ficar, não vai faltar tempo para você ir. Não vai. A gente já pegou promoção para ir para a Flórida de 30 dólares. 35 mil. Pois é, ida e volta. Então, não faz sentido você se apertar naquele momento de mudança para depois fazer falta. E depois que você está aqui, o que é que acontece? Você não está com o dólar comprado, você está com dólar ganho. Então, a situação é bem diferente. Mas aí, Massachusetts. Aí eu fiquei lá uns 3 dias, mais ou menos, subi para Massachusetts. Aí a gente chegou, a gente veio com um casal de amigo nosso e saímos do Brasil. O combinado era a gente chegar aqui, ele tem uns parentes que moram na região de Worcester, lá em Milford, eu acho. E eles iam para lá e a gente ia para casa da prima da Nayara. Ficar até o dia que chegar. Então vocês já tinham parentes aqui? Sim. Mas a gente não veio contando com eles, não. Aconteceu muita coisa e eles ajudaram a gente bastante. Eu sou muito grato a eles. E aí esse amigo nosso foi para lá, para Milford, e a gente foi para casa que a prima da Nayara ia receber a gente. Isso a gente ia ficar no máximo uma semana na casa delas, porque no outro dia já era o combinado da gente se encontrar. E já começar a procurar casa, apartamento, porque a gente trouxe grana para poder vir ficar junto. Quando se vem com família tem que ver um pouquinho estruturado. E aí nós chegamos lá na casa da prima da Nayara, fomos expulsos no primeiro dia. No primeiro dia, cara. Na verdade, na primeira noite, porque a gente chegou lá, eu, Nayara e Juju. Na verdade, a Samantha alugava um quarto lá. E a dona da casa, a mulher lá, tinha 3 cachorros, e os cachorros dela não gostavam de criança. Então os cachorros começaram a ficar, tipo, nervoso latindo por causa da Júlia. E aí ela virou pra Samantha e mandou a gente embora naquela noite. Aí nós falamos, né, hoje eu não vou não, amanhã eu vou. E aí, no segundo dia, aí eu fui e liguei pro amigo nosso, expliquei o que aconteceu e tal. Aí falou, então vamos encontrar amanhã que aí a gente vê essa questão de aluguel, de casa, para onde que a gente vai morar, o que a gente vai fazer. Ele já veio falando que não, peraí, vamos ver, e eu tenho que começar a trabalhar primeiro. O negócio a conversa já mudou. Já começou a mudar um pouco, aí eu já nem quis saber mais. Aí eu fui para casa de uma outra prima da Nayara que mora em Hyannis. Aí lá eles deram muita atenção pra gente. Deram um suporte maior, deram um suporte grande pra gente. E a gente ficou lá
quase um mês. Não deu um mês não, mas foi quase um mês. E ajudaram a gente com tudo que precisou. Deu uma força mesmo. E a gente nem esperava nada, a gente não veio para cá contando com eles. Às vezes é assim, a pessoa que você espera, que não espera que lhe ajude, aconteceu comigo também aqui. Eu já estava com a consciência feita desde o Brasil, eu vim esperando o pior. Eu já vim esperando que ia dar tudo errado. Sério, porque se desse alguma coisa certa, eu estava no lucro. Minha cabeça não ia pirar, porque eu já estava achando que ia chegar aqui e ia dar tudo ruim. E algumas coisas deram. Sim. Mas graças a esse ruim, que aí eu te conheci. Porque se não tivesse dado esse bolo todo, aí vou chegar lá nessa parte. Aí nós fomos para Raianes. Eu fiquei em Raianes uma semana, ficamos lá passeando. Aí eu vi que Raianes é bem interior, não era para mim. Não é bem... Lá é muito interior, tipo, eu sou da cidade, eu vim de Belo Horizonte, a cidade grande, 4 milhões de habitantes. Não quer dizer que não seja bom. Pra mim não era bom. Tá Pra mim não era o estilo de vida que eu vim pra cá procurar, porque lá pra você achar uma escola de inglês era difícil. Sim. Pra você ter transporte era mais difícil ainda. E as casas lá eram caras porque é um lugar de veraneio. É difícil de encontrar casa para alugar lá. E aí eu fui e mandei a mensagem pro DB. Porque na época eu assisti os vídeos dele há muito tempo, desde o Brasil. Só que como eu vim para cá tudo planejado já, o que eu ia fazer, então eu nem tinha mandado do Brasil, porque tinha planejado, só que aí deu errado. Aí, como eu te falei, deu errado, eu fui procurar onde eu podia. Quando as pessoas me procuram, muitos acontece isso. Ele ainda teve sorte de ser amparado, porque ele tinha parentes aqui. Isso. Mas tem pessoas que me procuram aqui, depois que chegam aqui, as pessoas estão no hotel. Estão 10 dias pagando diária de $100 e tantos, que a gente sabe que hotel aqui, principalmente nessa parte que a gente vai entrar agora, primavera, verão, é mais alto. Né? Aqui, em geral, moradia é muito caro. É muito caro. Tanto para aluguel, quanto para hotel. Airbnb aqui é caro. É caro, é tudo muito caro aqui. Airbnb é caro. Aí, então, você... Aí eu tava lá e eu te mandei mensagem, aí você tava numa escola lá na Califórnia no dia. Sim, foi. Você estava no avião, você até mandou uma foto dentro do avião, falando assim, ó, quando eu chegar em Boston, eu te mando mensagem. Ah, teve isso, né? Aí ele foi e mandou mensagem, porque eu queria conhecer as escolas, porque era o nosso intuito. De vir para cá passear e conhecer as escolas, porque a gente tinha um plano de fazer inglês, para voltar no Brasil, fazer um doutorado, um mestrado, porque é muito importante. E... aí eu mandei mensagem pro DB para ele levar na escola, e aí a gente começou a fazer amizade. Eu me recordo que ele ficou num quarto, a gente achou um quarto, né? Não, a Nayara achou um quarto. Sim, a gente foi ver. Porque enquanto a gente estava lá, que a gente decidiu, não vamos ficar aqui em Raianes. Começaram a buscar quarto. Começamos a procurar quarto, que naquela época era difícil, mas era bem mais fácil do que hoje. Olha só, fazia quase um mês que você estava aqui. Isso. E procurando. Aí achamos um quarto lá em Everett. Aí também... eu me lembro que vocês tinham mais de um. De um quarto pra gente ir ver. Aí eu peguei ele na rodoviária, a gente foi lá. Ainda lembro da fotinha que o DB mandou. Espere aqui, com a seta desse tamanho vermelho. Porque quando a galera chega na South Station. Na South Station, que é a nossa rodoviária aqui em Boston, o pessoal sai no meio da rua, puxando as malas, feito um louco, e sem celular, sem nada, e não tem onde estacionar. Então eu tenho uma foto com a seta. Fique aqui. Eu ainda tenho essa foto. Com essa seta que eu vou buscar as pessoas que chegam de ônibus aqui, os alunos que chegam de ônibus. Né? Aí a Nayara conversou com a menina, e no dia que eu vim encontrar com o DB para ver as escolas, para ele me ajudar com relação ao banco também, porque a gente não tinha aberto conta no banco. Não tinha nada, eu disse, cara, não, mas Deus. Eu já tinha feito o plano. Só o plano de saúde. E o telefone, já tinha resolvido isso. Também, né? Um mês. Não, mas eu resolvi isso no primeiro dia. Quando eu tava lá na casa da Samanta, eu saí lá e fui resolver. Porque eu achava que eu falava inglês, né? Eu vi que eu não falava nada. Aí a gente pegou, combinei um dia de vir aqui para Boston com o DB, para conhecer Boston também, porque eu não sabia como era. Eu cheguei aqui... Chegou aqui e já foi para lá, né? Aí o DB levou a gente na escola, abriu conta no banco, e aí levou a gente para ir no quarto. A gente chegou lá no quarto, lá a família parecia ser
bem legal e tal. E o DB falou, ó, tá difícil arrumar quarto, já arruma esse aí. Porque pelo menos você já tá amparado quando você vier. E ele deu um help pra você, né? Deu, ajudou. Ele ajudou um trampo, Ajudou. você pegar um trampo. Aí beleza. E aí nós combinamos de mudar pra cá na próxima semana, que a gente já tinha combinado com a pessoa do quarto. Aí na próxima semana a gente veio e foi pra esse quarto, lá em Everett. Você ligou pra mim e eu fui buscar você novamente. Você buscou a gente? Foi. Busquei Não você lembro. 2 vezes. Busquei a primeira vez, deixei vocês lá pra vocês voltarem. Isso aí, eu lembro. Aí na outra vez, pra pegar, pra ir pro quarto. A segunda vez eu não lembro não, mas Aí você falou, é verdade. Eu peguei, aí eu me lembro até que aí, tava chegando perto de você o Davi, Levi. O Levi e o Marquinhos. O Marco vai estar vindo agora aí. E o Marcos. Mandou mensagem pra mim falando que tá vindo aqui passear um pouquinho. E o Marcos, tava chegando aí, né? Então eles chegaram tudo ali no mesmo dia e vocês fizeram uma certa amizade, não foi? Isso, eu converso com ele até hoje. Com o Levi eu nunca mais tive notícia. Mas com o Marcos eu converso com ele de vez em quando no Instagram. Aí a gente chegou e foi pro quarto. Aí no quarto... Vida que segue. Vida que segue. Aí começou a vida. Aí você levou a gente lá pra olhar o carro. Foi. Lá no Amadeu. No Amadeu, que deu uma confusão, porque era pra um me mostrar, o outro me mostrou, eu comprei o carro do outro, eles começaram a brigar entre si. Eles começaram a brigar. Eu lamento muito eles terem acabado com aquilo. Pois é. Porque ajudava muita gente. Cara, o carro barato. Quanto tempo você ficou com aquele carro? Eu vendi ele ano passado. E mesmo assim, porque eu não quis arrumar, porque o Rodrigo já ficou com ele um tempo, já passou para outro. O Rodrigo ajeitou e vendeu. Ele passou quantos anos? 6 anos. 6 anos com o carro. Que eu vou fazer 7 agora. Comprou um Toyota e tinha uns preços Nunca bons. deu problema. Não, aliás, os problemas que deram eu mesmo arrumei, que foi no motor de arranque, que eu mesmo fui lá e troquei. Pneu e freio também, que isso é normal. E óleo. Tirando isso, nunca fiz nada no carro. Isso é manutenção. E era uma veia boa, cara, porque a galera não gastava muita grana, só que eles cresceram os olhos. Ele viu que as pessoas estavam indo... Aí depois começou a pegar aqueles carros que valia 2.500, 3 e cobrar 6. Eu disse, não, esse carro não vale. Por isso que eu parei também de levar o povo lá. Aí, até sair o seu visto de estudante, o status. Não, aí a gente ficou nessa casa. Aí a gente ficou, nós chegamos nessa casa em outubro. Eu fiquei lá outubro, novembro e dezembro. Em dezembro a gente conseguiu alugar uma outra casa, que aí foi só eu e a Nayara. Em Everett. Em Everett. Aí a gente mudou, se não me engano, dia 15 de dezembro de 2016. E eu lembro que no primeiro final de semana, depois que a gente mudou, fez um frio, mas um frio, fez menos 20, 22. E o heating da nossa casa, você lembra, não funcionava direito. E a gente não sabia como é que funcionava, e não tinha nada. O que esquentou a gente foi 2 cobertas e a gente mesmo. Que foi foda. Eu lembro desse dia. O começo aqui é muito. Ele ligou pra mim, porque é o seguinte, a gente chega aqui, faz as coisas e tal, e ele se afastou, foi fazendo as coisas dele, eu fazendo as minhas. Aí teve um dia que ele ligou pra mim e ele disse assim, galera, ele disse, Debé, vamos tomar uma cerveja, não foi? Foi. Que eu vou ter uma folga na sexta e no sábado e tô doido pra tomar desse, que eu cheguei e não tem ninguém pra tomar uma cerveja. Aí ele fez, vamos tomar uma cerveja? Aí eu disse assim, cara, é o seguinte, vem aqui pra casa, eu tenho um aniversário pra ele. Não, mas nisso antes, seu dente tinha dado problema, o negócio do implante. Meu implante deu problema, né? Aí eu liguei pra ele, eu disse, eu vou ligar para o Douglas, que ele era dentista no Brasil. Ainda sou. É dentista no Brasil. É dentista, daqui a pouco ele vai falar como ele tá trabalhando aqui agora. Aí eu disse, o meu implante ficou folgado, né? Eu falei pra você fez, vai lá na Nayara, que é a esposa dele. Não. Eu fui na Nayara. Não, você foi na esposa do Hércules. Não, a Nayara que tirou. É verdade, vai lá em casa na Nayara que ela vai tirar pra você. A Nayara que tirou. Aí depois que a gente mandou ir lá pra ver se ele conseguia colocar. Foi. Aí a Nayara, eu fui lá, né, nesse dia, a Nayara tirou, porque a Nayara, a esposa dele, também é dentista no Brasil. Ortodontista. É, ortodontista, ela tirou esse implante. Aí eu acho que foi no outro dia que ele me ligou, ele disse, rapaz, eu acho que minha esposa prestou um serviço a ele, eu vou ligar para ele para tomar uma cerveja. Não, foi um tempo depois. Foi um tempo? Foi. Não foi na mesma semana? No outro dia, acho que foi no outro dia, na mesma semana eu te liguei porque a Nayara parou o carro em cima da... Para fazer uma chupeta, olha que coisa bacana. Não,
Foi pra fazer a chupeta? Foi que o carro não estava pegando, você ligou para mim e disse assim, DB... Não, foi o pneu que furou, não foi não? Ou foi para encher um pneu? Foi para encher o pneu. Eu cheguei foi lá, isso mesmo. Tava lá com vocês. Foi isso, porque a Nayara parou com o pneu em cima do meio-fio e na metade do meio-fio da rua. Aí durante a noite o pneu murchou. Aí eu liguei, ô DB, você tá fazendo aí? Mas eu tô resolvendo as coisas aqui. Tu tem uma bomba aí? Pra encher o pneu. Eu vou aí. Aí eu fui lá e levou. Aí eu fui lá, enchi o pneu e pouco tempo depois você me ligou, rapaz, vamos tomar uma cerveja? Isso. Aí eu tinha um compromisso com o aniversário de Bruno Minhonzinho. Bruno não, Mignon. mas espera aí, que ainda tem mais coisa que aconteceu nesse meio tempo. Tem? Tem, a questão da Júlia. Sim. Que a gente chegou lá em Everett, colocou a Júlia na escola. A Júlia chorava todos os dias. Não queria ficar, né? Não queria ficar. Hoje já chora que não quer ir embora. Chorava todos os dias, da hora que acordava até a hora de dormir. E ela dormia de madrugada. Que ela não queria ficar. Não queria ficar. Todos os dias. Tentou fugir da escola. A professora ligou para Nayara falando que a Júlia estava abrindo as portas e estava indo embora, que eles pegaram ela quase na rua. E isso deixou a gente... Foi a parte que me deixou mais chateado, era ver a Júlia chorando do jeito que ela estava. Por isso que eu sou muito grato, além de tudo, a você, a Raíssa, a Camila, porque os meninos ajudou muito a Júlia, porque a Júlia não tinha companhia e os meninos ajudaram muito. Apesar dos meninos serem um pouquinho mais velhos do que a Juju, eles foram companhia para ela. Foram e até hoje. A Juju adora a Mimi, é apaixonada com ela. O amor da vida da Júlia é a Mimi. Até hoje. E isso eu agradeço muito também a todo mundo. De verdade. Foi uns casos assim, mas vou voltar lá. Ele me ligou. Vamos voltar pro próximo. Aí eu liguei pro DB. Aí eu disse, cara, eu tenho um aniversário para eu ir. Aí ele fez, tá certo. Não, mas vem aqui para casa. Foi isso mesmo. Vem aqui para casa. Tem uma cerveja aqui, vem aqui. Aí, hoje eu entendo o que ele fez. Aí que eu faço isso com ele. Aí eu disse assim, vem aqui para casa. Aí ele foi para lá com a esposa dele, eu tava apanhando para abrir o queijinho. Abrir o queijinho, abrir o queijinho. Até hoje você não aprendeu, né? Não. Aí Nayara foi abrir o queijo para mim. Aí Bruno ligou, porque eu espero, galera, eu espero a hora de chegar. Eu sei pedir, sabe? Aí Bruno ligou, Bruno Minhonzinho. Aí disse, cara, a gente tá indo pro Texas, você vai de que horas? Eu, na habilidade, disse, cara, não dá para eu ir, não. Aí ele fez, por quê? Não, porque chegou uns conhecidos aqui em casa e tal. Aí ele fez, não, traga ele. Traga ele, não foi? Foi assim mesmo. Aí nós fomos lá pro Texas. Aí a gente foi pro Texas, disse, vamos com a gente. Ele, não tem problema, não tem não, cara. Quem tá chamando sou eu, vamos embora. Aí a gente foi pro Texas, né? Isso, aí tava lá o Bruno, o Léo. O Caio foi? Não. Foi só a gente. O Caio não. Aí a gente tava, tipo assim, a galera tinha começando a se conhecer, né? Aí, beleza, veio essa época, passou, o Douglas a gente ficou com mais contato, né? E daí a gente começou a conversar mais, ter mais contato. Ter mais contato. Aí chegou o Natal, aí o Natal vocês passaram lá no Caio e a gente passou lá em casa. Aí eu liguei para ele depois do Natal. Foi, depois do Natal para passar o Réveillon. E aí, meu irmão? Não, eu perguntei, como é que foi o Natal? Ele fez, cara, passei aqui dentro de casa. Só a gente. Só a gente, sentado no chão. Mas feliz. Não foi? Eu disse. Feliz. Aí eu disse, então faz o seguinte, vamos passar um ano novo com a gente. Não foi? Foi. Aí ele, como assim? Eu disse, não, a galera junta aqui, a gente tá na casa do Caio e a gente vai fazer o ano novo lá, né? Cada um leva uma coisinha. Cada um leva uma coisinha. Ele chegou, galera. Aí eu pensei, a primeira impressão é que fica. Ele chegou só o que eu levei dava para alimentar todo mundo. Ele levou uma tábua. De frios. De frio que a roda era tamanho de uma mesa. Era. Não era? Era. De frios. Aí pá, os caras chegou com o cabelinho de lado, igual a Serginho do BBB. Os caras, rapaz, esse rapazinho aí. Assim. Mas aí veio a questão, veio as amizades, a gente foi fazendo amizade, fez um grupo muito bom, né? Foi. Muito bom mesmo. Aí logo depois veio as aprovações dos vistos. Isso. Aí nessa época eu trabalhava num restaurante. Aí eu comecei a correr atrás porque eu queria na minha área, que eu queria na parte de odontologia. Aí eu cheguei um dia invocado do restaurante, enfiei os currículos debaixo do braço. Vou entregar currículo aí, vai que eu arrumo alguma coisa. E fui.
Aí achei um lugar que tava precisando, o caso me pegou no laço. Falou assim, vem cá. Aí eu, tá bom, e eu achava que eu falava inglês. Aí chegou, me colocou para conversar com a gerente, só ria, respondia sim e não, entendeu? Eu entendi um pouquinho, mas falar era nada. E ria esperando não ser uma pergunta, respondia que sim, que não, e só que eu acho que eles estavam precisando tanto que eles falaram, vem cá ficar uns dias com a gente aqui. Aí eu comecei, ir no consultório, aprendia. Aí como no consultório não dava para eu conciliar no restaurante, eu saí do restaurante. Aí eu comecei a fazer limpeza de casa, porque eu precisava pagar as contas. E daqui vai, e aí foi indo, foi indo. E nisso, no consultório, eu fazia muito, 10, 12 horas na semana. Ah, muito pouco. Isso. Era só para que você tivesse dentro da sua área e a galera estivesse vendo você, né? Isso. Porque lá na frente... Lá que vai justificar tudo isso que eu passei aqui. Porque hoje, graças ao que eu fiz lá, que eu tô onde eu tô. Então você vai lá, às vezes não tá nem ganhando grana. Ganhava não. Ganhando, tá ali só para estar lá dentro mesmo, para fazendo as coisas. Para aprender, porque aprender. Querendo ou não, que é bem diferente do que a gente faz lá no Brasil. Aqui o pessoal tem mais tecnologia, tem mais acesso a não só instrumental, a material também de primeira linha. Sim. Então eu tive que aprender isso tudo. E aí comecei a ir no consultório, tô no consultório e fui. Aí eu fazia, como o dinheiro do consultório não pagava minhas contas, aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer limpeza, o que aparecia eu fazia. E isso a mulher estudando? Estudando. Não, ela ainda não estava estudando não, quando eu comecei no consultório não. Aí começou em março, meu visto eu tinha que entrar com ele em março. Aí nós entramos com pedido de visto de estudante em março. E tipo, foi 2, 3 dias antes deles mudarem a regra, porque antes não precisava pedir extensão do visto de turista. Como é agora. Não precisava. E eu entrei 3 dias antes, então não era suposto eu ter que pedir a extensão, então nós não pedimos. Aí nós pedimos, aí passou. No meio do processo... A gente recebeu uma carta. A gente recebeu ela ligou uma pra mim, desesperado, de TB, não sei o que. Cara, tenha calma, tenha calma. Eu penso o seguinte, se fosse para eles negar... Eles tinham negado, foi o que você me falou. Se fosse para negar, eles já tinham negado, Douglas, tinha mandado essa carta não. Responde o que eles estão perguntando. Porque eles estavam falando essa questão, que eu não pedi extensão de visto de estudante. De turista. De turista. Porque na época precisava, tava querendo. Mas quando eu entrei não precisava. Aí nós entramos com o pedido de extensão do visto de turismo. Só que na minha cabeça, tipo... Eu já era para estar ilegal, porque se eu não pedir extensão e eu tinha que pedir, eu já estava ilegal. Só que aí nós mandamos assim mesmo. Aí mandamos, aí passou uma semana... Recebeu o resultado? Recebi o resultado do visto aprovado. Do visto aprovado. De estudante. Aí a Nayara começou a estudar. Aí foi corre. Aí foi corre. Aí, meu filho, a vida de estudante aqui é difícil, né? Não pode se fazer muita coisa, porque... Você tem, além do custo da escola, você tem o tempo que ele gasta, toma, né? Então entra menos, então, e vem, e Nayara a Juju ainda era pequena, dependia muito dela. E a gente nunca deixou a Júlia, até vim morar aqui, a gente nunca deixou a Júlia sozinha em casa, nunca precisou, tipo, um desconhecido buscar ou levar a Júlia para a escola. Mesmo quando a gente mudou para casa, que a escola já era mais afastada, de onde a gente colocou a Júlia a primeira vez, e a gente não quis trocar a Júlia porque ela já tinha dado problema na escola. Eu não ia tirar ela da escola e pôr em outra para dar problema de novo. Que ela já estava se adaptando. Aí a gente se virava e buscava a Júlia na escola e levava a Júlia na escola. Rapaz, é uma vida de imigrante, galera. Hoje você vê a gente rindo, batendo, mas... Ninguém sabe por trás das câmeras. Pouca gente sabe, só quem está aqui sabe. Só quem está aqui. O tanto que é sofrido. Não adianta você querer levar uma vida de outra pessoa que você assiste, por exemplo, que você pode até ter uma vida melhor, não vai ter igual. Você tem que cavar a sua história, fazer sua história. E sua história você não vai fazer sem ter acontecimento. E também não vai acontecer de um dia para o outro. Não. Se você chega aqui e acha que... com 3 meses, já tem 3 meses e minha vida não tá andando? Não é assim não. Calma. Eu vejo muita gente, tô aqui há tanto tempo, nada acontece. Pois é. Nada vai acontecer se você não fizer acontecer. Vai acontecer, se não for atrás. Se você não for atrás. Então, cada um aqui,
cada um tem a cruz que consegue carregar. Uhum. Não é? Então passou esse tempo todinho, Nayara como estudante, como foi o processo do Green Card? Você entrou com a solicitação do EB2, N1W, NIW, em 2020. Eu acho que foi Não, foi em 2020, não, foi na pandemia. Porque eu demorei um pouquinho mais, porque a gente teve um tanto de contratempo. Não, aí a Nayara engravidou. Exatamente, ainda veio isso, né? Ainda a Nayara engravidou, teve o Gustavo, que é a paixão da nossa vida. E aí a gente deu entrada no meio de 2020. No meio de 2020. No meio da pandemia. Quer dizer, ele já deu uma entrada já, vamos dizer assim, com um tempo bem acima do que a média da galera tá. Porque hoje todo mundo já sabe. Na época não tinha essas informações assim, não. Hoje eu vejo o cara com 3 anos e meio, depois que pisa aqui, aí o cara me liga, cara, chegou meu green card. O meu foi com 5 anos. Até te falei esses dias, quando eu tava lá no consultório, eu comecei a conhecer muita gente do meio de odontologia. Eu conheci a Mércia, que ela é era assistente lá no consultório da Dr. B, que todo mundo sabia que eu era dentista, me perguntava onde que eu levo as crianças, eu mandava levar nesse consultório. E ela me passou o telefone de um advogado que fez o processo dela. Sim. Mas quem aplicou para ela foi a Dr. B, a dona do dentista aqui. Não era, nada com intermediário, era direto, a doutora aplicou para ela. Aí ela me deu o telefone do advogado, eu conversei com o advogado. Aí o advogado, na época, tinha me falado desse EB2, NW, e do EB3, que ele poderia fazer para mim as duas. Na hora que um fosse aprovado, ele entrava com o meu só nessa hora. Só que eu achei ele meio enrolado, porque ele não deu, não sei também, às vezes é porque eu não conhecia muito dessas coisas, mas ele não me deu muita atenção, que eu pedi ele os extratos, como é que eu fazia, os documentos, e ele, não sei se ele achou que eu não ia aplicar, e provavelmente eu não iria mesmo, porque na época eu não tinha grana para isso. E aí eu deixei para lá. Só que aí, quando a gente foi aplicar, que eu fui ver que era esse visto que eu apliquei, que ele queria aplicar para mim. Isso foi em 2018. E você não quis? E eu não quis. E era baratinho na época. Mas é isso, cara. Aí eu apliquei em 2020, no início da pandemia. Foi lá para abril, não, foi para junho ou julho da pandemia. E quando foi no final de 2020, saiu o nosso Work Permit. Aí daí eu já comecei, nisso eu já não trabalhava mais no consultório. Aí eu já estava trabalhando, fazia o que tinha para fazer. Aí eu voltei para consultório, porque eu já tinha meu Work Permit, já fui atrás da minha licença, eu já consegui minha licença de assistente. Hoje você tem a licença de assistente? Tenho. E eu fui para consultório, porque é o que eu gosto de fazer. Só que hoje, como eu já tenho tudo, eu já tenho experiência de lá de trás, eu não chego para ganhar o que um recém-chegado vai ganhar. Hoje eu já consigo ganhar um pouco melhor. Já falo inglês, porque isso também me ajudou muito. Ter entrado naquele consultório me tirou da zona de conforto, porque lá não tinha ninguém que falava português comigo. Então eu tive que me virar. Foi meu curso de inglês. Até fiz um pouquinho de aula lá em Malden, mas o que me ensinou mesmo foi no consultório que eu trabalhei. E que abriu várias portas para mim. Conheci muita gente da área. E voltando ao assunto, aí eu comecei a procurar, eu consegui num consultório lá em Brookline. Eu fiquei no consultório em Brookline até o meio de 2021, quando eu fui para o Brasil. Sim. Quando eu voltei do Brasil, na outra semana, o implantodontista que eu trabalhei lá em Malden, que eu conheci ele lá, me ligou, me chamando para trabalhar com ele. Hoje você não trabalha mais fora da área? Não, hoje eu não. Agora eu estou estudando para poder tirar minha licença. Agora ele vai. É outra etapa. Agora, né? Agora é outra etapa na minha vida. Com green card aprovado, Isso. com tudo. Aprovado não, na mão. Agora eu estou estudando para poder fazer a prova do board, fazer o TOEFL e entrar na faculdade. Porque esse meu patrão, ele é professor na BU.
que é onde eu quero entrar. E ele já falou, Douglas, só faz os pré-requisitos, porque aqui não é só você chegar na faculdade, eu quero entrar, que você entra, não. Aqui você tem que fazer uma carta, tem que pedir, você viu o que a Lara teve que fazer. Fez, né? Não é só chegar, ou você tem que ter alguém lá de dentro para te indicar, que te conheça. E essa pessoa que te conhece, ela tem que saber que você faz por onde, porque ela também não vai queimar a mão dela sem saber o que ela está colocando, não. Aí ele fala comigo, Douglas, só faz os pré-requisitos que eu consigo colocar no celular. Aí eu estou aí estudando. Mais uma etapa, galera. Então, a vida do imigrante não é fácil. Não. Não é fácil. Mas aquele que te diz que o estudo não te leva a nada também não está falando a coisa séria, né? Então, como essa semana, uma pessoa disse, eu não sei porque esse pessoal que chega quer estudar inglês, quer não sei o quê, porque nem os filhos podem ir para a faculdade. Quer dizer, são pessoas que estão sem formação. O estudo é uma coisa que ninguém tira de você. É o único bem que só te pertence. Ir para a faculdade, seu filho pode ir. O máximo que ele não vai conseguir é pegar uma licença, se no caso da área dele ele precisar de uma licença. Uhum. Mas depende muito. Porque quando você fala de pessoas ilegais, tem as crianças que são amparadas pelo DACA. Sim. Que essa não, mas vamos supor que ninguém escola nenhuma vai falar que você não pode entrar e estudar. O que pode acontecer? Alguma licença. Lá na frente. Lá na frente. Depois que você já pegou todo o conhecimento que você tinha. Mas mesmo assim, gente, o DACA ampara essas pessoas. Então, o DACA ampara do jeito que você tem todas as documentações aqui dentro. Você não pode sair do país. Isso eu não sei como é que funciona. Não pode. Agora, porque imagina, não faz sentido um país investir numa criança desde da elementary school, middle school, high school, e depois deixar ele solto. Então, não faz sentido. O DACA, ele ampara. Então, muita gente deixa de colocar os filhos na universidade por causa disso. Eu vou trazer uma pessoa aqui que fala só desse aspecto de crianças, filhas de pessoas que ficarem legais, porque a criança não tem culpa, Douglas. Não tem não. Olha a idade que a Juju chegou. Porque eu fiz a escolha da vida dela, não foi ela. Ela vai pagar isso para sempre? Olha a idade. Ela tá colhendo o que você plantou. Você plantou a legalidade e hoje vocês são residentes permanentes. Mas se você tivesse sido irresponsável, não... Se eu tivesse ido pro caminho fácil, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. E mais barato. Muito mais fácil, muito mais rápido, que é do dia para a noite. Então, ela estaria colhendo hoje uma situação que não seria legal para ela. Claro que ela estuda, é uma menina que pode se relacionar com um americano, se casar com um americano. Não, mas não é isso que eu quero. Mas se não. Pois é, eu quero que ela tenha a liberdade dela. Ela tem que ter a liberdade dela. Então, tudo que a gente faz aqui, cara, nada é pra gente. Não. Nada é pra gente. Foi o que me fez sair do Brasil, porque... Nada é pra gente. A escola estava ficando cara, eu estava vendo que o país só estava piorando, os clientes que eu tinha estavam só diminuindo, porque na época ninguém tinha dinheiro. E eu estava vendo que minha vida, em vez de fazer assim, que ela ia estabilizar e ia cair. E eu precisava sair da zona de conforto. Eu chamei ele para bater esse papo comigo, para gravar e começar esse quadro aqui. Já tenho outras pessoas para vir. E ele disse, minha vida é só 10 minutos. Não era 10 minutos? E eu chamei para bater 20 minutos de papo. E olha assim, agora para a gente encerrar esse bate-papo. O que você falaria para o Douglas do passado? O que você falaria hoje para aquele Douglas que estava lá em 2016 arrumando as malas para vir para cá? Não, antes de arrumar as malas um pouco, aprenda inglês. Você ia sofrer muito menos do que você sofreu. Cara, muito menos. Aprende inglês. Eu me comunico, eu não sou fluente. O pior inglês da minha casa é o meu e eu vou dizer a você, se eu tivesse 10, 15% do inglês que eu tenho hoje, quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás, eu tinha levado menos porrada. É só isso aí, aprenda inglês antes de vir. Estuda inglês, estuda. Quanto mais você estudar, menos você vai sofrer. Menos você vai ficar dentro de uma bolha, de uma comunidade brasileira. Na mão de outros brasileiros. Coisa que ele não ficou, né? Não, nunca trabalhei para brasileiro aqui. Nunca ficou. Cara, isso é uma libertação. Você tem uma liberdade. Às vezes, eu até gravei um vídeo hoje falando das 4 frases que eu ouvi quando eu cheguei aqui. Não vou falar as 4 para a galera ir assistir, mas uma delas era cuidado com o brasileiro. E depois que a gente chega aqui, a gente até se admira, dizer, pô, cara,
Mas quando a gente chega, a gente realmente vê que é verdade. Essa frase. Então, valeu, meu querido. Obrigado aí por vir aqui. Obrigado, gente. Espero que inspire alguém que estiver aí desse lado. Não desiste. Nunca desista do seu sonho. Venha. Esse cara, talvez da turma, foi o que passou uns perrengues mais bizarros no início. Foi ele. Foi ele. Tem muito mais coisa que eu já devo ter esquisito e também não vai dar tempo. Quem sabe um dia a gente faz um podcast para passar 4 horas falando só do assunto dele. Mas tá aqui aí em redes sociais, segue ele aí no Instagram dele, ele gosta de estar publicando umas coisas. Valeu. Douglas Vaz. Tá aqui na descrição, tá no vídeo, tá na descrição. Valeu, galera. Deixa um comentário aí vai no comentário e deixa uma pergunta para ele, já que a gente não falou aqui, que ele lê e responde. E eu respondo. Valeu, gente. Valeu.